a cidade, e depois convencesse toda Lisboa, e depois convencesse o Estado português inteiro, evidentemente, fruto desta afirmação de natureza política, estaria convocada uma constituinte no país. Então, eu faço essa distinção preliminar para revelar que a ciência política é uma coisa e a ciência jurídica é outra coisa, não é? E volto a insistir que a chamada Emenda Constitucional 26, que convocou a Constituinte, foi um ato político consentido pela nacionalidade brasileira. E consentido precisamente porque, ao longo do tempo, muitos encontros da Ordem dos Advogados do Brasil, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, da Confederação Nacional dos Bispos e outras tantas entidades brasileiras se reuniam para exigir um novo Estado brasileiro. Porque aqui registro mais uma obviedade para salientar que toda vez que há uma nova Constituição em vigor, o que há sob o foco jurídico é um novo Estado. Embora o Estado possa ser geograficamente o mesmo, historicamente o mesmo, sociologicamente o mesmo, mas juridicamente é um novo Estado. E nós, da área jurídica, trabalhamos com a estrutura normativa que nasce com esse novo Estado. Então, quando se deu a convocação da Constituinte, digamos assim, o Brasil estava preparado para efetivá-la, não é? E sabemos todos que o Brasil viveu, de 1964 até aquele período, um sistema mais centralizador. Basta registrar aos que me ouvem que houve um dado momento, em 1968, em que um ato de natureza constitucional, dito ato institucional número 5, foi capaz de centralizar a atividade governativa na figura da União, e na União, na figura do Poder Executivo, e no Poder Executivo, na figura do Presidente da República. Era praticamente um absolutismo governativo. Nós, muitas e muitas vezes, costumamos distinguir o Estado absolutista do Estado de Direito, sob ao fundamento histórico de que o absolutismo é uma coisa do passado, mas não é. O absolutismo, muitas vezes, se verifica exatamente quando há uma concentração enorme de poderes em torno de uma única figura, como ocorreu, volto a repetir, em 1968. Basta registrar que o Presidente da República tinha poderes para cassar mandatos legislativos, cassar magistrados de qualquer corte, desde a Corte Suprema até os tribunais inferiores, prefeitos, vereadores, enfim, toda a classe política estava sujeita à vontade absoluta do Presidente da República. Até a decretação de municípios declarados de interesse da segurança nacional eram determinados pela figura do Presidente da República. Portanto, houve, entre 64 e 68, digamos assim, uma centralização mais acentuada do poder, que se concentrou, repito, na figura do Presidente da República. Isto gerou os maiores transtornos no nosso país, desde protestos pacíficos até protestos armados. Tivemos no Brasil períodos de guerrilha, períodos de uma guerra subterrânea que prejudicava enormemente o país, fruto precisamente da vocação democrática do povo brasileiro e da insurgência contra qualquer espécie de centralização do poder. E aqui até eu quero fazer aos colegas e amigos um relato muito breve do histórico brasileiro para revelar que no Brasil nós, desde a Primeira República, sempre vivemos com crise sobre crise. E, entretanto, agora, quando estamos executando o disposto na Constituição de 5 de outubro de 88, nós ganhamos uma estabilidade institucional e uma segurança jurídica extraordinárias. Então, só para recordar, eu quero dizer que a primeira Constituição republicana, muito inspirada no exemplo norte-americano de quem Rui Barbosa, um dos autores da Constituição, era fã, admirador do sistema americano, ela, interessante, ela traz preceitos extremamente democráticos para aquele período. Mas nós vivemos esta primeira Constituição republicana, nós vivemos até 1926, quando houve um ato constitucional muito mais centralizador, nós vivemos numa Constituição com dizeres democráticos, mas cuja aplicabilidade não se dava,
e, portanto, gerava as maiores crises no nosso país. As mais variadas revoluções se verificaram nesse período de 91 a 26 e, mais especialmente, até 30, quando em 30 veio um chamado governo provisório que abrogou, por assim dizer, toda a ordem constituída e passou a legislar por decreto. Não é? Quando o então chefe do governo provisório, Getúlio Vargas, assumiu o poder, ele legislou até 1934 por meio de decretos. E, evidentemente, nesse período, de 30 a 34, houve muita postulação por um Estado, digamos, em que a Constituição nascesse da vontade popular. E isto acabou, até no meu estado, no estado de São Paulo, houve uma revolução chamada constitucionalista, que ganhou grande espaço nacional e até hoje é comemorada no estado de São Paulo. Mas isto gerou a necessidade de uma Constituinte que se deu em 34, gerando uma Constituição com breve interregno, porque eram crises sobre crises que fizeram com que aquela Constituição fosse colocada de lado e uma Constituição fosse outorgada. Outorgada no sentido de dada por uma única figura ou por aqueles que exerciam o poder. Não era uma Constituição que se pudesse chamar de promulgada, porque não nasceu de uma Assembleia Popular Constituinte. E essa Constituição de 37, nos seus dizeres, já era, por si só, extremamente centralizadora. Basta dizer que o presidente da República poderia legislar por decretos-leis, o que foi feito de 1937 até 1945, não é? E foi um período de muitas crises, crise sobre crise. Quem lê, há um autor brasileiro, um cearense chamado Lira Neto, que escreveu já 2 volumes sobre a vida do Getúlio, aliás, uma obra que, se chegar em Portugal, eu recomendo, porque dá o período de extrema instabilidade que viveu o Brasil entre 30 e 45, sem embargo, de algumas conquistas sociais, historicamente inafastáveis, que foram obtidas naquele período. Mas em 45, também já soprando lá no Brasil, senhor diretor, os ventos da abertura aqui na Europa, quando cai o nazismo, cai o fascismo, não é? Isso influenciou, é interessante, a gente fala em globalização hoje, mas sob o foco político, a globalização se dava lá atrás. Isso influenciou o próprio povo brasileiro, que exigiu um novo Estado, que nasceu em 18 de setembro de 46, que foi a Constituição, então, nascida de uma Assembleia Popular. E a Constituição de 46, com um escrito extremamente democrático, não é? É o exemplo até hoje, a Constituição de 46, mas não resistiu às crises. Nós tivemos crise logo depois, quando é eleito pela via popular o presidente Getúlio Vargas, com o seu suicídio, que já era fruto de crise. Eu vou dizer que me recordo, porque já era garoto naquele tempo, mas eu me recordo que deveria assumir o poder Café Filho, vice-presidente, não assumiu, não assumindo ele, pretendeu assumir o presidente da Câmara dos Deputados, segundo a vocação constitucional, que era Carlos Luz, que também não conseguiu assumir, e acabou assumindo Nereu Ramos, que era presidente do Senado Federal. Eram crises sobre crises, até que vem a eleição, nesse período ainda, de crise sobre crise, a eleição de Juscelino Kubitschek, não é? Que era um democrata por vocação, e instalou um governo, digamos assim, muito alegre, como convém aos governos, né? Muito alegre no Brasil, desenvolvimentista, não é? E foi capaz de interiorizar o nosso país, levando a capital federal do litoral para o interior do Brasil. Mas é interessante que crises se verificaram as mais variadas. Basta lembrar que houve 2 movimentos revolucionários, um em Aragarças, outro em Jacareacanga, que foram movimentos que visavam a derrubar Juscelino Kubitschek, mas ele era um estadista. E ele, logo depois de sufocar os movimentos, professor Jorge Miranda, ele imediatamente anistiava os revolucionários. Era uma espécie de desprezo político por aqueles que se insurgiram contra ele. Mas as crises se verificavam, não é? E assim é que veio a eleição de Jânio Quadros, e Jânio Quadros ficou menos um ano no poder, mais ou menos, renunciou, e para o vice-presidente assumir, foi preciso dar um jeitinho brasileiro,
que foi criar o parlamentarismo, já que nós tínhamos como regime natural o presidencialismo. E o parlamentarismo foi instituído no país para permitir a posse de João Goulart, que, instituído, estabeleceu-se que dali a um ano, mais ou menos, se faria um plebiscito para saber se o povo queria presidencialismo ou parlamentarismo. E um ano depois, deu-se o plebiscito, a consulta popular, e a consulta popular optou pelo presidencialismo. Jango assume na plenitude os poderes presidenciais, mas as crises não passam. Tanto não passam que há um movimento militar popular, porque também todos os movimentos militares no Brasil, não pensemos que foi apenas, digamos assim, entre aspas, uma quartelada. Havia movimentos populares que incentivavam a derrubada do governo Jango Goulart, porque, reitero, era crise sobre crise. Assume-se o governo, uma equipe militar que edita um ato institucional que inicialmente não era numerado, porque era o ato institucional de abril de 64, que passou a ser a fonte de validade da Constituição de 46, porque a Constituição de 46, que tinha seu fundamento de validade na vontade popular da Constituinte de 46, passou a ter como fundamento de validade o ato institucional, cujo artigo 1º dizia: continua em vigor a Constituição de 46 com as modificações constantes deste ato institucional. E seguiram-se depois vários atos institucionais, daí o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, e quando chegamos ao 5 é que eu relatava a absoluta concentração de poderes, o que gerou, tomo a liberdade de repetir, os mais variados movimentos nos mais variados setores do país. E estes setores é que prepararam a Constituinte de 87, 88. Foi, aliás, o meu primeiro mandato parlamentar, quando eu fui eleito para a Assembleia Constituinte. E aí, interessante, só para relatar a todos como se deu, acho que vale a pena relembrar, e até para dizer por que essa Constituição hoje assegura uma estabilidade extraordinária no país. Durante a Constituinte, os mais variados setores sociais compareceram à Assembleia Constituinte. Até quando nós começamos os trabalhos, havia um trabalho já feito por designação do governo José Sarney, que era um pré-projeto de Constituição elaborado pelos ditos notáveis, ou seja, escolheram-se juristas, sábios naturalmente, que redigiram um texto constitucional nos moldes do parlamentarismo. E quando a Assembleia Constituinte se instalou, a Constituinte não adotou esse trabalho e partiu do ponto zero. Ou seja, os constituintes foram divididos em comissões temáticas, só para exemplificar. Por exemplo, a Comissão de Organização dos Poderes. E nesta organização temática havia subcomissões. A Comissão do Judiciário, a Comissão do Legislativo, a Comissão do Executivo. Eu até participei de uma dessas subcomissões. E assim, em todos os temas, na saúde, na educação, na seguridade social, nos direitos humanos individuais, havia comissões temáticas. Ao final, vou fazer esse breve relato, reunificadas os trabalhos das subcomissões, nas comissões temáticas, o trabalho das comissões temáticas foi sistematizado e reunificado por uma chamada Comissão de Sistematização. E os trabalhos desta Comissão de Sistematização, que passaram até pelo crivo de um filólogo, de um professor de português, para verificar o acerto das palavras e das frases. Celso Cunha, exatamente. Uma figura muito lembrada por todos os constituintes, por todos os brasileiros, né? E até pelos portugueses, me lembra o professor Jorge Miranda, né? Então, Exatamente. E fez um belíssimo trabalho, né? E ao depois, o resultado dessa comissão de sistematização passou por isso foi votado no plenário da Constituinte, etc., né? E o resultado dessa comissão de sistematização foi para uma chamada comissão de redação, que tinha 24 membros da Assembleia Constituinte, que fez a redação final e, ao final, foi aprovada em 5 de outubro
de 1981.